agora também dando saltos assim, uma coisa é uma dúvida assim que eu tenho pertinente que a gente recebeu aqui, algumas perguntas, né, do pessoal, e é justamente isso. Por que que o brasileiro cai tanto em golpes? Exemplo como pirâmides, né, coisa que a gente vê diariamente relatos aí de pessoas. Então eu queria saber por que que o brasileiro cai tanto em golpe. Esse é um assunto que me toca até pessoalmente, eu vou falar nisso um pouquinho depois. Por que o brasileiro cai tanto em golpe? Eu acho que duas palavrinhas, né? Eu acho que falta educação financeira para o brasileiro, né? Educação financeira é algo que deveria ser ensinado nas escolas, né? Desde muito cedo o brasileiro deveria saber fazer uma planilha, saber fazer orçamento, deveria saber investir. Que nem os americanos fazem. Os americanos, desde pequeno, aprendem com jogos, né, com coisas lúdicas, a aprenderem a investir, por exemplo, em títulos de renda fixa, em ações. A gente não tem essa educação aqui. Isso é uma coisa que falta no currículo escolar brasileiro, educação financeira. Então, número 1, falta educação financeira. Número 2, sobra ganância. O brasileiro, ele é impaciente. Ele não quer esperar o que a gente falou do poder dos juros compostos ao longo de vários anos fazendo o patrimônio dele crescer. Ele quer dar aquela porrada, ele quer dar aquela tacada. Aí o primeiro malandro que chega oferecendo 10% para ele ao mês, ele acha que é razoável e dá o dinheiro para ele. E isso é uma coisa que tem me assustado, né? Eu estava de férias agora, recentemente, semana passada eu estava de férias, estava em Búzios, uma praia lá no Rio de Janeiro. Fiz amizade com um pequeno comerciante local, um rapaz que tem uma pet shop. E ele falou, ó, eu perdi tudo que eu tinha na pirâmide cripto do tal do faraó do Bitcoin, né? Isso na época ficou muito famoso. O rapaz tinha lá 140 mil de capital de giro da empresa, perdeu tudo. Foi recente isso. Agora, tem um ou 2 anos isso. É recente. O rapaz perdeu tudo, o nome dele foi parar no SPC, a esposa pediu o divórcio, ou seja, a vida financeira pessoal dele virou uma baita de uma bagunça e ele agora está se recuperando aos pouquinhos. Desses 140 mil, ele só conseguiu recuperar 20 mil, ou seja, uma tragédia. Essa semana mesmo estourou um outro caso, né? Jogadores do Palmeiras aí que colocaram dinheiro numa empresa também de cripto que prometia rentabilidades mirabolantes. Mais recentemente, coisa de um mês atrás, teve uma empresa na Paraíba também. Em Campina Grande, foi um rombo que chegou a perto de R$ 1 bilhão. E o que isso acontece? Você destrói famílias, né? Esse rapaz aí de Búzios, ele estava me contando que a economia de Cabo Frio ficou destruída. Sim. Né? Teve gente que até se matou, que se suicidou. Gente queimando apartamento a qualquer preço, queimando carro a qualquer preço, queimando barco a qualquer preço. Foi uma coisa que pegou pessoas simples da cidade, pegou o pequeno empresário, o pequeno comerciante. Teve pescador em busca que perdeu o barco. Né? E por que isso me afeta tão pessoalmente? Porque minha mãe caiu num golpe desses. Eu tenho uma mãe que é idosa, tem quase 80 anos, e sem eu saber, sem me comunicar, sem falar nada, caiu num desses golpes. Perdeu um dinheiro expressivo para ela que ela está pagando, está endividada pagando essa dívida até hoje. Então isso é uma coisa que realmente eu, quando pensei em criar a Torana, montar a Torana, eu quero bater muito nisso na educação financeira e ajudar a combater, né, esses golpes que têm proliferado pela internet. De certa forma, até apresentar uma solução para as pessoas, né? Porque isso não deixa de ser uma solução. Que eu acredito que o grande segredo para qualquer coisa na vida é você prever e se prevenir. Né? Porque as pessoas pensam tudo que hoje em dia tudo é SOS, né? Que acontece o problema, você aperta o botão de desespero. Mas é o que você falou, a Torana trazendo essa solução e precavendo esse tipo de situação, eu acho que esse é o grande negócio, assim, né? Sim. E como eu pretendo fazer isso? Pretendo fazer isso através da educação financeira, vou prover educação financeira na plataforma para as pessoas e vou procurar promover o máximo possível de alerta contra esse tipo de retornos que são inviáveis. A regra é muito clara. Prometeram para você um retorno de 3, 5, 7, 9, 10%. Que é mentira. É fria. Pode sair porque é fria, é golpe. Não existe esse tipo de retorno consistente todos os meses no mercado financeiro. Isso não existe. Uma analogia simples e rápida disso é, por exemplo, um iPhone 14 e você achar ele por R$3.000. Pode ter certeza que ou ele é roubado ou é falsificado. É assim, quando a esmola é demais... Exatamente. A analogia é perfeita. É exatamente isso. Bom, André, agora a gente vai entrar nos detalhes aí um pouquinho mais
pessoal, acho que de cada um. Todo mundo é a hora que todo mundo vai se olhar no espelho e falar exatamente isso que eu busco, que eu preciso, né? Então eu queria entender essa frase, né? Conflito de interesses. O que é conflito de interesses? Legal, uma boa pergunta, né? Hoje em dia, na nossa indústria de investimentos, nós temos a figura do agente autônomo ou do assessor de investimentos, né? É comum, né? É muito comum hoje em dia, nas plataformas e até nos bancos agora, você tem essa figura que são as pessoas que estão assessorando, né, e levando os produtos para os investidores. E via de regra, esses assessores de investimento, eles não cobram nada, né, dos clientes. Aí você para pensar, peraí, o assessor precisa comer, né? Ele precisa pagar conta de luz, conta de água, ele precisa pagar as despesas dele. Se você não está pagando nada para ele, alguém está pagando. De onde que está vindo essa remuneração do assessor de investimentos? Muito simples, está vindo do comissionamento dos produtos. Cada produto que ele está vendendo para você, cada produto que ele está colocando na sua carteira de investimento, ele tem uma escala de comissionamento. Alguns produtos pagam menos comissionamento, outros não pagam quase nada de comissionamento e outros produtos pagam muito comissionamento. Então, você vê aí o que é conflito de interesses, né? Quando você tem um consultor, um assessor de investimentos, que ele não recebe do cliente, ele recebe do lado do produto, você se pergunta, vem cá, essa pessoa está oferecendo o melhor produto para mim? Está oferecendo o produto que é mais adequado para o meu perfil, para os meus objetivos? Ou ele está olhando só para o bolso dele, só para o comissionamento dele? Essa é uma pergunta a ser feita. Isso é conflito de interesses, isso é um potencial conflito de interesses. A mesma coisa nos bancos também, né? Você vai no seu banco, tem um gerente de banco que ele fala, o banco aqui está lançando um título de crédito isento, aqui está lançando uma LCA, está lançando um CRA, está lançando uma debênture de infraestrutura. E é claro que o banco está sendo remunerado por isso. Quando o banco faz uma estruturação, né, quando a corretora faz uma estruturação de um título de crédito ou de um título de renda variável, um lançamento de ações, é claro que eles estão sendo muito bem remunerados para isso, né? E é claro que esse gerente também está recebendo um pedaço dessa remuneração. E é claro que essa pessoa que está sendo remunerado, né, pela empresa que está lançando esse título, ela não vai falar mal desse título para você. Ela não vai falar de todos os riscos. Ela só vai elogiar, só vai enaltecer. Sim. Então, tanto no mundo dos assessores de investimento, quanto no mundo dos bancos e corretoras, que é o modelo mais tradicional, né, onde você tinha um gerente que te atendia na agência, você também tem a questão de conflito de interesses. Veja bem, eu não estou dizendo que todo gerente, nem todo assessor, né, de investimentos, ele tem conflito de interesses. Eu conheço ótimos profissionais que prezam, né, pelos seus clientes, que prezam... Não dá para generalizar, exatamente, né? Mas tem que tomar um cuidado. Exatamente, né? que prezam pelo relacionamento de longo prazo, né? Ele procura indicar coisas interessantes para você, porque também ele não quer se queimar. Mas existe um incentivo para que essas pessoas não necessariamente olhem sempre naquilo que é melhor para você. Então, conflito de interesse é isso. Conflito de interesse é quando você... quando a pessoa que está atendendo você não está sendo paga por você, está sendo pago por terceiros. Então, naturalmente, ele vai ter uma tendência para atender, né, aos interesses desses terceiros e não atender ao interesse que importa, que é o seu interesse, que é o interesse do cliente. Né? Dúvidas aqui, por exemplo, né, que a gente recebeu aqui de algumas pessoas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo, né? E, por exemplo, uma questão assim, por exemplo, eu não pago, eu tenho uma assessoria, eu não pago nada por ela. Por exemplo, por que eu teria a Torana para fazer o suporte, me dar essa consultoria semanal? Isso tem um pouco a ver com o que você explicou agora, mas assim, rapidamente, para essa pessoa que mandou essa pergunta, acho que seria legal você falar assim, o porquê. Sim. Né? Por exemplo, você falou essa pergunta aqui que você recebeu aí de um ouvinte seu, né? Não pago nada pela assessoria. Tem certeza que você não paga nada? É o que você acabou de falar. Exatamente. Aquela história, não existe almoço grátis. Se você não está pagando para o seu assessor, alguém está. E se esse alguém não é você, esse assessor naturalmente vai ter um incentivo, né, para defender os interesses de quem remunera ele e não os seus interesses. Por que é interessante você ter um serviço independente, né, como a Torana, né, que não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhuma plataforma, não pertence a nenhuma corretora? Porque nós somos isentos. Né? Então você trabalha com a gente como se fosse um double check em relação ao que o seu assessor está te oferecendo.
O seu assessor vai vir para você com, eu estou te oferecendo aqui A, B, C e D. Você vai no nosso serviço, você vai no nosso site, você vai na nossa plataforma que é completamente independente e você vai dar uma olhada do que eu estou oferecendo para você. Com isso, você vai poder confrontar o seu assessor dos produtos que realmente eu recomendo, porque eu sou pago somente por você. Eu só tenho renda, eu só tenho receita na empresa ou dos nossos assinantes ou dos nossos clientes da consultoria individualizada. Eu não recebo nada de quem está formatando os produtos. Então, isso já tem até a ver, André, um gancho aqui com outras questões que estão chegando aqui, né? Que isso até pessoas falando assim, bom, legal, mas e como que eu vou garantir a isenção do profissional que me aconselha, sabendo que ele recebe somente do cliente? Exatamente. Eu acho que é justamente por aí, né? Você garante a isenção do profissional sabendo que ele recebe de você. Se ele receber só de você, você pode estar certo que esse cara vai ter uma tendência de ter um comportamento mais isento. Se ele recebe comissionamento de outros lugares, né, de quem está oferecendo os produtos, é aquilo que eu estou dizendo. Não necessariamente ele vai estar prestando um serviço ruim para você, porque tem bons e maus profissionais. Mas o incentivo dele já não é um incentivo legal. Então é bom você ter um serviço como a Torana para estar sempre confrontando aquilo que ele está oferecendo para você. E ainda a pessoa complementou, falou, então isso basta. Basta o profissional ser isento? Não, eu diria para você que é como uma casa, né? Uma casa precisa de um alicerce, né? No nosso caso, o alicerce é a independência, né? Eu não tenho conflito de interesse. Eu ofereço para os meus clientes aquilo que eu julgo que é realmente o mais adequado para eles, porque eu sou remunerado só por eles. E algo até que você faria por você mesmo. Exatamente. Esse é o alicerce, mas em cima desse alicerce a gente vai colocar os tijolinhos. Que tijolinhos são esses desse consultor de investimentos? Primeiro tem que ser uma pessoa experiente. Cabelo branco no mundo dos investimentos conta e muito. Né? Eu estou no mercado financeiro desde 1998. Só um adendo, cabelo branco natural, né? Natural. Eu estou no mercado financeiro desde 98. Eu assisti e participei, estando em mesa de operações, da crise da Ásia, crise da Rússia, LTCM, aquela crise do Lula em 2002, a crise do Nasdaq, a grande crise de 2008, mais recentemente agora teve a questão do Covid, enfim. Eu já participei de vários bons e maus momentos do mercado. Eu tenho rodagem, né? Então é muito importante que o seu profissional ele tenha experiência, cabelo branco é bom, e tem que ser um profissional com um bom background, um profissional com um bom currículo, porque ele tem que conhecer os produtos, ele tem que conhecer os ciclos da economia, né? Tem que ter repertório. Não basta você conhecer só os produtos, você tem que ter um bom conhecimento da economia, dos ciclos da economia, para você poder usar no momento correto os produtos adequados para o que você está vendo na economia. Bom, André, agora a gente tá aí, passou dos 50% do nosso bate-papo, mas então eu quero fazer umas perguntas, algo bem mais direto para você, assim, objetivo, né, para a gente realmente tirar muitas dúvidas que a gente está recebendo aqui, né? Então, assim, eu acho que o que todo mundo quer saber é que você explique um pouco, assim, a Torana. Como que a Torana vai ajudar as pessoas, vai ajudar quem está assistindo, vai me ajudar, por exemplo? Perfeito. A nossa plataforma, né, que é uma plataforma de recomendação de investimentos, tem duas opções. Você pode ser assinante, né, você pode ser assinante que vai receber as recomendações para os determinados tipos de investimento, e você tem a opção da consultoria individualizada, onde nós damos naturalmente um tratamento mais caso a caso para as necessidades específicas de cada cliente. Isso é legal. Então são os dois formatos aí, né? A pessoa que pode ter um acompanhamento, alguém que, por exemplo, eu preciso de realmente que as pessoas, quando precisam de um curso, alguma coisa, eu sou aquele que precisa todo dia. Né? Preciso de toda semana estar lá, alguém perguntando, tirando dúvida. Mas tem pessoas que, por exemplo, a minha esposa, que é mais assim, desculpa, que ela vai assistir um material, um e-book que seja, ou uma consultoria, uma mentoria semanal que seja, e para ela aquilo vai suprir perfeitamente. Então a Torana vai atender os públicos aí nesses dois formatos. De pessoas que querem mais alguém acompanhando ela, dando a mão mesmo para ela, e também num formato um pouquinho mais livre. Livre, perfeito. E o nosso cliente da consultoria, importante frisar isso, ele recebe também uma assinatura. Tá? O assinante, ele vai ser assinante. É isso que eu queria entender, né? Como que funciona o serviço de assinatura. Exatamente. O cliente da consultoria, ele, além de receber a consultoria, ele também recebe gratuitamente no pacote dele uma assinatura. Ele tem acesso aos dois produtos. Legal. Tá?
É super interessante, é um formato, é o que a gente estava falando até no começo. Para mim é super diferente e é algo bem interessante, porque é uma plataforma que está trazendo algo do que talvez até tenha no mercado, mas muito mais robusta, né? Não está deixando brechas ali, né? Onde você pode, a pessoa de repente fala, nossa, mas eu queria talvez alguma pessoa me aconselhando a mais. E é isso que você está propondo, né? Que ela sempre pode fazer o up e ter um acompanhamento bem personalizado, né, com o dia a dia, com a rotina que ela tem financeira, né? Perfeito. Por exemplo, eu vou estar flutuando lá no Google, vou digitar, preciso, de repente, um hábito comum, consultoria para investimentos, preciso de ajuda para aprender a investir, por exemplo. Eu vou achar a Torana, vou entrar no site e lá vou ter esse questionário, que é uma triagem, né, onde você vai conseguir o site em si, que está ficando super bonito, tá super interessante, com conteúdo fácil também de acessar. Vai ter essa triagem, é onde você falou que o que funciona para mim não funciona talvez para o outro. Exatamente. Né? E depois da pessoa responder esse questionário, né, que não é um questionário grande, né, não é nada exaustivo, é um questionário simples, uma triagem. São 10 perguntas no máximo. O nosso algoritmo vai determinar qual o perfil dessa pessoa. Né? Nós temos 4 perfis. O perfil super conservador, né, que normalmente é uma pessoa que está mais avessa ao risco e que está no momento que ela já está mais próximo da aposentadoria, né? Uma pessoa que já não pode correr tantos riscos e precisa de mais liquidez. O segundo perfil é o perfil conservador, que é uma pessoa que pode arriscar um pouquinho mais, né? O outro perfil é o perfil moderado e, por último, o nosso perfil agressivo. Então, a pessoa, quando responder essas perguntas, o sistema vai devolver para ela, por exemplo, no seu caso, Renato, você é uma pessoa do perfil conservador. Então, quando você for entrar e olhar nas recomendações de investimento do site, você vai saber que o que está sendo feito para você, desenhado para você, é o que está no perfil conservador. É claro, você pode ver o que eu recomendo para os outros perfis também, mas você sabe que para você, o seu perfil conservador, você vai olhar aquelas recomendações. E é legal porque isso torna visual, né? Porque é um mundo que, se você for parar para pensar, é um pouco complexo às vezes de entender, mas eu que sou muito visual, eu entro num site e consigo visualizar onde eu tô, é muito mais fácil para tomar uma tomada de decisão. Bom, André, legal. Então a gente está indo aí fazendo essa jornada, justamente detalhando como que é o trajeto, o caminho, né, que as pessoas, que quem está, né, assistindo vai trilhar dentro da plataforma do site da Torana para realmente ter esse acompanhamento aí. Eu queria que, assim, agora que a pessoa já entrou no site, ela já flutuou, navegou, ela já identificou, passou pela triagem, entendeu qual que é o perfil dela e depois disso, como funciona a plataforma? Perfeito. A nossa plataforma vai ter 2 grandes áreas, né? A primeira área é a área gratuita, a área livre, onde eu e minha equipe vamos colocar os nossos comentários, né, sobre... Detalhe, a pessoa vai poder ter algumas dicas de forma gratuita. Gratuita, sim. Você tem uma área livre, você tem uma área livre no site, que é onde eu quero fazer o meu trabalho educacional. Né? Eu e minha equipe vamos fazer comentários sobre política, sobre economia, sobre investimentos, sobre o cenário, como nós estamos enxergando o cenário, rodeia, né? Como nós estamos vendo o interlaçamento de política com economia. Porém, nessa área livre, nós não damos recomendações específicas de investimento. Mas você consegue saber como é que está a nossa cabeça, você consegue ler a nossa cabeça. E também nessa área livre nós vamos falar bastante sobre finanças pessoais, nós vamos dar dicas, né, sobre poupança, sobre controle de finanças, tudo gratuito. Oh, que legal. Ou seja, a única coisa que não tem nessa área gratuita, naturalmente, né, é a questão de recomendações específicas de investimentos. Aí nós vamos para a área paga agora, tem a área do assinante, a área paga. É isso que eu queria saber, como que é a área... Exatamente. Na área paga, ele vai receber a sua recomendação de carteiras mensais nos 4 perfis que nós já falamos, né, que é super conservador, conservador, moderado e agressivo. E nós também, nessa parte que é paga, nessa parte que pertence ao assinante, nós vamos fazer análises, né, sobre fundos multimercado, fundo de ações, fundo long buyer, sobre ações específicas, sobre investimentos internacionais. Nós vamos fazer, além da recomendação das carteiras, análises sobre várias opções de investimento. Qual a nossa ideia? A nossa ideia é que o site, na parte paga, na parte do assinante, ele pode ser usado de 2 formas. Aquele cliente que é mais ocupado, né, aquele cliente que tem a vida muito corrida, ele só quer uma orientação para fazer os investimentos dele, ele vai entrar na parte paga do nosso site e vai pegar, meu perfil é moderado, o que ele está recomendando para a carteira de moderado? A, B, C, D, E. Ele vai entrar na plataforma dele e vai replicar. Ele vai fazer aquilo que eu estou recomendando ele fazer. Acabou.
daqui a um mês ele volta, vê se teve alguma mudança e vai tocando a vida dele. Porém, nós temos outro perfil de cliente também, que é o cliente que quer entender tudo. É aquele cliente que não basta ele executar aquilo que a gente está recomendando para ele. Ele quer entender a racional por detrás de cada investimento, né? E ele também tem um pouco mais de tempo, né? Ele gosta, ele quer se inteirar mais. Então, para esses, além das recomendações de investimento, tem todas as análises que nós fazemos sobre renda fixa, renda variável e todo o universo de fundos de investimento também.